Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai abordar aqui um tema muito recorrente na nossa prática, tá? Que é a infecção do trato urinário. É um tema que todos nós vamos ter a oportunidade de reconhecer na nossa prática e também de tratar, tá? Então são condições muito frequentes que a gente vai reconhecer hoje. Queria me apresentar, eu sou Lucas Lucena, sou médico geriatra com formação clínica pelo Hospital Barão de Lucena, na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e geriatra na residência do Hospital Português, também pela Secretaria Estadual de Saúde. Atuo também na preceptoria de residência de geriatria lá no Hospital Português, tá certo? Vamos hoje ter alguns objetivos para a gente abordar aqui nessa aula de hoje. Primeiro nós vamos identificar, reconhecer as vias patogênicas da ITU, os principais agentes também associados a ele, tá? Que eu vou ser bem repetitivo, inclusive nas condições lá da frente, e os fatores de risco e predisponentes associados à infecção urinária. Vamos também ter o manejo das cistites, pielonefrites, ITU de repetição e bacteriúria sintomática, tá certo? Então vamos manejar, reconhecer e manejar todas essas situações e também reconhecer as situações e dar uma breve pincelada em relação ao manejo também das situações especiais relacionadas a infecções urinárias, tá certo? Vamos lá. Então, a infecção urinária, gente, a gente precisa primeiro defini-la, tá? Então, a infecção urinária, primeiro a gente precisa ter sintomas de irritação do trato urinário e ou sinais de resposta inflamatória sistêmica, tá certo? Então, a gente, via de regra, a gente precisa ter sintoma urinário ou, quando a condição é de muita gravidade, a gente não consegue detectar esse sintoma urinário. Então, aqui a gente tem a abordagem clínica em relação à parte clínica da infecção urinária, junto com a bacteriúria significativa, tá certo? Do ponto de vista prático, a bacteriúria significativa hoje tem tentado se padronizar para um valor acima de 10 a terceira unidade formadora de colônia. Mas, assim, para vias conceituais, a gente precisa topificar dessa forma. Então, cistite aguda em mulheres, apenas 1.000 unidades formadoras de colônia já é resultado de uma bacteriúria significativa. Uma pielonefrite não complicada ou uma infecção em homens, a gente precisa de 10.000, 10 a quarta unidade formadora de colônia, e para uma ITU complicada, acima de 10 a quinta UFC, unidade formadora de colônia. Então, só relembrando, a gente tem sintoma urinário ou sinais de resposta inflamatória sistêmica, junto com a bacteriúria significativa, para a gente dizer que a infecção do trato urinário é comum, tá certo? Via de regra, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a patogênese e alguns fatores de riscos que podem estar relacionados ao hospedeiro, via de regra, e também a parte microbiológica em relação ao patógeno associado. A via ascendente é a via mais comum, tá, das ITUs. Então, pelo fato dos uropatógenos estarem relacionados ter a proximidade, o meato uretral, principalmente o feminino, proximidade com a área intestinal como um todo, tá? Então, a gente tem essa proximidade, então essa parte de ascensão das infecções é a parte mais comum. E via de regra, vocês vão cansar de ver esse nome E. coli, são bacilos gram-negativos entéricos, tá certo? Então, sendo E. coli o maior expoente dessa etiopatogenia. Os fatores determinantes, que são fatores de risco, principalmente o sexo feminino, como eu falei, pela proximidade e pelo encurtamento da uretra, tá certo? Então, o sexo feminino, isso a gente está falando de infecção no adulto. Então, o sexo feminino é muito mais acometido pela infecção urinária do que o sexo masculino. Relação sexual, então, muitas vezes, uma pessoa que teve uma introdução de relação sexual recente pode iniciar infecções urinárias. Então, é algo que também está como fator determinante, tá certo? O uso de espermicidas por alterar a flora vaginal também está implicado em infecções urinárias, tá certo? Uso recente de antibiótico também predispõe, porque muda tanto a flora intestinal quanto a flora vaginal, e isso predispõe e seleciona mais as bactérias patogênicas, tá certo? Então, a gente pode simplesmente tratar com alguma sinusite, algo do tipo, e a gente matar bactérias que não têm tanto potencial virulento e a gente selecionar
as mais virulentas. Então, o uso recente de antibiótico também é um fator de risco para infecções urinárias. Maus hábitos miccionais. Maus hábitos miccionais são aquelas pessoas, vou dar um exemplo, uma pessoa workaholic que está aqui o tempo todo, que não sai da parte da frente do computador, então fica o dia todo prendendo a urina, bebe pouca água essa pessoa, então isso é um mau hábito miccional. Então, o esvaziamento retardado da bexiga, você ficar segurando a urina por um motivo X, não urinar antes de uma viagem longa, são coisas que são maus hábitos miccionais. E, obviamente, a ingesta hídrica diminuída. Deficiência estrogênica por si só, a gente sabe que é uma condição frequente nas mulheres menopausadas, nas mulheres de meia idade e idosas. Então, é uma condição que predispõe a uma vaginite atrófica e, consequentemente, muda tanto a flora vaginal, quanto também muda a anatomia da região. Então, é também um fator determinante. Glicosúria, vocês também vão cansar de ver hoje na aula diabetes como fator de risco para infecções complicadas, tá? Então, o diabetes, por si só, impõe um risco maior de você ter infecções urinárias e também infecções urinárias complicadas, tá? E também o inibidor, as glifosinas, o inibidor de SGLT2, por ser um glicosúrico, também está implicado no maior risco. Então, tá lá na bula do remédio que ele tem o maior risco da gente de desenvolver infecção urinária. E também existe a virulência do E. coli. Então, aqui a gente está falando do hospedeiro e aqui a gente fala da microbiota, da microbiologia. Então, existem fímbrias que são mais adesivas, tem a adesina da fímbria P, que é mais que desenvolve mais infecções urinárias, tem a pili-1. Então, assim, tem alguns fatores relacionados à própria bactéria que são mais virulentas, que têm uma maior predisposição para a gente fazer infecção urinária, tá certo? E aí, existe também a via hematogênica, que é menos frequente, tá, gente? Então, a via hematogênica, via de regra, são em pacientes mais graves, em pacientes que podem ter fatores anatômicos também predisponentes para isso. São pacientes oncológicos, pacientes que têm, via de regra, uma infecção de corrente sanguínea sustentada. Então, são pacientes que têm endocardite infecciosa com êmbolo séptico frequente. Então, não é uma condição tão comum, mas via de regra com uma certa morbidade, com uma certa gravidade, tá certo? Obstrução de via urinária, como eu falei para vocês, é um fator de risco para isso. Então, um paciente que tem ou uma obstrução urológica, uma obstrução oncológica, seja um cálculo coraliforme, então, isso tudo, ou obstruções também de catéter, são coisas que a gente precisa entender que podem determinar a etiopatogenia da via hematogênica, sendo um agente comum implicado, Staphylo aureus. Uma coisa que eu vou falar para vocês também, que lá na frente a gente vai ver, é quando a gente tem candidemia também, é um agente que pode ser comum de a gente ter por via hematogênica na urina, tá certo? Nos rins. E agora a gente classifica a infecção urinária muito mais para a gente manejar. Essa classificação de alta e baixa é muito mais para a gente topografar e o manejo é muito mais para as complicadas, não complicadas, e aí a gente vai ver lá na frente. Mas é uma classificação muito anatômica. Alta é a pielonefrite, então é quando a gente passa do ureter, tá certo? Então, são pacientes que têm dor lombar, que têm febre, que têm o grande sinal de Jordano positivo. Então, é uma infecção mais alta e, via de regra, com maior resposta inflamatória, tá certo? Sistêmica. E a baixa, que aí inclui cistite, prostatite, uretrite, que aí a gente vai ter sintomas urinários irritativos, tá? Disúria, polaciúria, dor suprapúbica, urgência urinária, então incontinência, incontinência urinária. Então a gente vai acometer mais a parte baixa, tá certo? Quanto às classificações, aí eu acho que é muito importante a gente topografar a infecção e também a gente pegar infecções não complicadas e infecções complicadas, tá? Então, nas ITUs, a gente tem fatores obstrutivos, como as infecções complicadas, a gente pode ter fator obstrutivo ou fator estrutural anatômico, como urolitíase, como um cálculo coraliforme, são coisas anatômicas, a gente vai ver sempre um foco de infecção
para um foco obstrutivo que perpetua aquela bactéria crescer naquela região. Outra ITU complicada é quando a gente tem alteração funcional, ou seja, paciente com bexiga neurogênica, paciente com refluxo vesicoureteral, paciente que tem HPB importante, que faz um resíduo pós-miccional grande. Então, esses pacientes que precisam de sonda de alívio com frequência, esses pacientes também, a gente precisa entender que é alteração funcional, tá? Outras coisas relacionadas ao dispositivo. Então, se você tem uma sonda vesical de demora e você desenvolve sintomas de uma resposta inflamatória sistêmica e tem o fator, uma bacteriúria significativa, via de regra, você já vai ter uma infecção complicada. Então, se você somente desenvolver qualquer sintoma urinário em presença de SVD, mesmo sem resposta inflamatória sistêmica, você já tem uma infecção complicada, porque você faz biofilme, você faz predisposição para bactérias resistentes. Então, os dispositivos também são associados a infecções complicadas. Então, tem infecção urinária com sonda de demora ou nefrostomia, é uma infecção complicada. Comorbidades, então pacientes, doença renal crônica, é uma coisa muito comum também, e é uma coisa que a gente considera em pacientes com ITU complicada. Pacientes com imunossupressão também, tá? Então, pacientes imunossuprimidos, pacientes transplantados, então, esses pacientes também são considerados portadores de ITU complicada. E a pielonefrite em sexo masculino por si só também já é uma infecção complicada, que via de regra está associado a algum desses fatores aqui de cima, tá certo? Mas, mesmo sem eles, a gente já tem uma infecção complicada, uma ITU complicada. Então, para os agentes etiológicos, olha quem está aqui de novo, a E. coli, é muito comum a E. coli estar tanto na ITU não complicada quanto na ITU complicada. Então, em relação à etiologia, gente, sempre a gente precisa tratar com os bacilos gram-negativos, tá certo? Então, o E. coli sendo em torno de 70% a 95% da prevalência em ITU não complicada, as cistites, podendo ter alguma prevalência de estafilococcus saprofíticos. E as ITUs complicadas, por si só, elas têm o maior risco de a gente ter bacilos gram-negativos resistentes, tá? Então, via de regra, alguns mecanismos que a gente precisa se preocupar muito no tratamento, que a gente vai ver isso lá no manejo, é a ESBL ou ISBL, que é uma bactéria produtora de beta-lactamase de espectro estendido, tá? Via de regra, essas bactérias são mais resistentes, precisam de um antibiótico mais direcionado para eles, tá? E as KPCs, que são as bactérias produtoras de carbapenemase, tá certo? Então, que são mais resistentes, que são são resistentes, inclusive, às carbapenêmicos, tá certo? E também existem algumas bactérias enterococos, bactérias gram-positivas, os cocos gram-positivos que podem acometer, tá? Enterococos como um dos principais agentes.